Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa terça-feira para falar de NFL, porque a semana 15 já está nos livros de história e terminando com vitórias do Minnesota Vikings sobre o Chicago Bears e do Falcons contra os Raiders. Vou falar desses dois jogos que aconteceram dentro da normalidade, mas quero focar em lesões em times que estão sonhando com o Super Bowl. Tô falando dos Chiefs, tô falando dos Lions principalmente, tá? Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários, interaja com o Toque Passa, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal. E se puder ajudar um pouco mais, sempre peço, faça parte do Clube Amigo Ligado, tem vantagem, grupo no Telegram, sorteio de prêmios. Com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL, uma réplica da Eduque, a bola da Wilson, igual usada na liga, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation, a Fanática, que é a nossa parceiraça. Aqui embaixo na descrição tem o link, tem cupom de descontos. Vai lá, conheça a Fanática e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, e começando aqui com um recado para você que quer ser árbitro de futebol americano ou de flag football, porque a EAFA lançou a 5ª edição do curso de formação de árbitros de futebol americano, a 4ª edição do flag football. As inscrições já estão abertas no site arbitragemfabr.com.br. Tem cupom de desconto do Toque Passa, o cupom TP10 dá 10% de desconto em qualquer um dos cursos. As aulas começam no dia 14 de janeiro para o futebol americano, 11 de março no flag football, e o curso é legal demais. Eu fiz no ano passado, recomendo demais mesmo. E você pode sair um árbitro de futebol americano no Brasil. Você pode apitar no FABR. O pessoal aí, o Guilherme Cohen é especial. O cara é muito bom mesmo, sabe muito. A Giane Pessoa, o Marcos, pessoal, ó, manja demais, entende muito e vai te ensinar. E é bom para você aprender também um pouquinho mais das regras, entender mais do jogo. Eu recomendo muito mesmo. Fiz o curso, não vou apitar, mas, ó, ajuda aqui a gente a trabalhar como comentarista, tá? Reforçando que hoje tem live 7h15 da noite no horário de Brasília. Estarei com o Yves Stank conversando com vocês aqui, né? Eu até tento fazer roteiro, tento projetar, vou tentar roteirizar um pouquinho mais aqui, mas a pauta, né, na hora que começa, vocês que vão ditando os nossos rumos. Vou tentar anotar as coisas para não perder, para não deixar de falar alguns assuntos como aconteceu em outras semanas, mas são vocês que... A conversa é essa, estou conversando com o Ivo e com vocês ao mesmo tempo. Conto com a sua audiência, 7h15 da noite no horário de Brasília. Vamos começar a falar então de futebol americano, que rolou ontem, né? Rodada dupla do Monday Night Football. Tivemos 2 jogos com resultados dentro do esperado, começando com a vitória do Minnesota Vikings sobre o Chicago Bears, 30-12, 8ª derrota consecutiva de Chicago. A coisa vai de mal a pior, e os Vikings agora com 12-2, mesma campanha do Detroit Lions, do Philadelphia Eagles. Os Vikings sonhando não só com o título da NFC Norte, mas também com a primeira colocação da NFC, né, o famoso Seed 1. O Seed 1 que garante ali a vantagem de descansar na primeira semana da pós-temporada e de sempre jogar em casa nos playoffs, né? Vai avançando, vai sempre jogar no seu estádio. Então tá sonhando com isso aqui, tá aberto, tem confronto direto ainda com os Lions na última semana. Tá totalmente na briga. O jogo de ontem não foi mil maravilhas, né? O time dos Vikings começou bem, abriu 10-0, depois teve uma certa dificuldade, encontrou alguns probleminhas ali na defesa adversária, alguma pressão. O Sam Darnold teve o seu pior jogo em relação a passes incompletos, aliás, a segunda maior marca de passes incompletos em um jogo na temporada. 16 passes perdidos, terminou 24 de 40, 231 jardas, um passe para touchdown, uma interceptação. Foi interceptado também na end zone, mas esses passes incompletos, pouquinho... A noite não foi boa para todo mundo. Acho que a galera entrou meio de salto alto depois da exibição na outra semana. O Justin Jefferson teve um drop ali que era um touchdown claríssimo, né, no segundo quarto. Anotou um touchdown também o Justin Jefferson, homenageou Randy Moss. Sensacional, Randy Moss, superação. Tomara que melhore o mais rápido possível. Passou por um problema de câncer, para quem não sabe, mas o Jefferson teve 13 targets, 7 recepções, 73 jardas e um touchdown. Um jogo que não foi assim um espetáculo, mas foi lá, fez o que tinha que fazer, tinha que vencer e venceu, né? A equipe dos Vikings que ontem perdeu o Brian O'Neill, saiu machucado ainda no primeiro tempo, pode ser um problema para a sequência, tá, da temporada. Right tackle, sem ele em campo, o Sam Darnold sofreu mais do que vinha sofrendo. Já perderam left tackle, perder o right tackle aqui pode trazer uma consequência lá para frente pensando em playoffs. Já a defesa dos Vikings foi bem, né?
que a gente esperava que fosse bem contra um ataque que tem muitos problemas. Caleb Williams sofre bastante, terminou 18 de 31, 191 jardas passadas, um passe para touchdown. Primeiro tempo dele ele tinha menos de 1 jarda por tentativa de passe. Cara, ele sofre como muitos calouros, ele perde alguns passes absurdos, já tá rolando vários prints aí de passes que ele perdeu, gente livre que ele não viu, mas também tem pouco apoio, né? Ele tá errando, a gente tem que cobrar ele tem que evoluir, tem que ser melhor. Ele achou que a NFL era bolinho e tá pagando a língua que ele teve, mas, cara, a linha ofensiva é um absurdo, né? O strip sack que ele sofreu ali, o cara passa como só faltou estender o tapete, falou, vá pra cima do meu quarterback, tá? Então, é muito ruim. O time do Chicago Bears é muito fraco. Sequência dos Vikings não é das mais fáceis, não. Sai de casa contra o Seattle Seahawks, que também tem algo por jogar, né? Sei que perdeu de forma avassaladora aí do Green Bay Packers, mas é um time que pode trazer um certo desafio. Depois recebe os Packers, que é outro duelo complicadíssimo que tem pela frente, e aí na última semana sai contra os Lions. Os Lions, nesse meio do caminho, vão jogar contra os Bears fora de casa, uma partida que tende a vencer. Sai também de casa contra os 49ers, outro jogo que tende a vencer. A gente vai passar daqui a pouquinho os problemas que os Lions têm, mas são adversários que estão em momentos ruins, então você é favorito de qualquer forma. E aí na última semana contra os Vikings, talvez valendo tudo aqui para o Lions e para a equipe de Minnesota, tá? No outro jogo da noite, os Falcons não brilharam, mas venceram lá o Las Vegas Raiders por 15-9. Um jogo que foi importante para acabar com a sequência de 4 derrotas, um jogo que mantém o time sonhando em disputar ali com o Tampa Bay Buccaneers a primeira posição da NFC Sul, tá 7-7 agora os Falcons, mas não passou confiança nenhuma, né? Assim, um torcedor dos Falcons que viu ontem e viu a festa depois do jogo, calma aí, porque é horrível, né? Las Vegas Raiders é um time muito ruim. Ontem o Kirk Cousins teve finalmente um passe para touchdown e também teve uma interceptação, né? Foi mais uma vez interceptado. Ele não consegue passar para o meio do campo. Cara, é impressionante como ele tem problema em passar para o meio do campo, o Kirk Cousins, né? Assim, ele não é o quarterback que estava jogando em Minneapolis. Tá? Olhando assim o jogo ontem, você via que é outro cara, totalmente desconfortável. Ele não tá... sei lá, eu não sei se é a questão da perna ainda, a lesão, como que foi, mas a pressão vai chegando, ele se desespera completamente, ele é outro cara. Ele é um jogador muito aquém do que a gente vinha vendo do Kirk Cousins, que justificava a procura por ele durante a free agency, tá? Ontem era o caso, tinha que vencer de qualquer jeito, mas eu não tô vendo o treinamento para saber do Michael Penix, mas se o Atlanta Falcons garante que acertou ao draftar o Michael Penix na primeira rodada, eu espero que eles estejam vendo alguma coisa de bom. E se tiver vendo alguma coisa de bom, vale pôr em campo, tá? E não precisa ser muita coisa de bom não, porque o Kirk Cousins não tá entregando nada de bom. Ontem a vitória veio por alguns fatores que, por exemplo, em primeiro lugar, muita sorte enfrentar os Raiders, né? Que time horrível. Ontem o Desmond Ridder finalmente acertou alguns passes a favor dos Falcons, só que agora ele estava nos Raiders, é um detalhe apenas, né? Foi interceptado 2 vezes, mas ele é muito ruim mesmo. E o Bijan Robinson correu muito bem, né? O Bijan Robinson terminou o jogo com 22 carregadas, 125 jardas, 5,7 jardas por tentativa de corrida, muito bom. Foi um cara que levou o time mais adiante e é uma vitória ok, né? Só cumpriu a obrigação. Sequência dos Falcons na temporada. Tem um jogo contra os Giants em casa, saem contra os Commanders, aqui é bastante complicado, e recebem os Panthers na última rodada. Os Panthers podendo fazer uma gracinha aqui ou ali. Os Commanders é o jogo mais complicado, ainda brigando por playoffs. Os Giants não acho que vão trazer qualquer risco, não estão querendo perder mesmo. A sequência é boa, né? Raiders e Giants, os 2 piores times da NFL, você enfrenta na sequência, é muito bom. Os Buccaneers têm um jogo fora de casa contra os Cowboys. Os Cowboys fazendo uma coisa ou outra ali, mas eu vejo os Buccaneers favoritos. E depois 2 jogos em casa contra Panthers e Saints.
Eu sei que no ano passado, por exemplo, os Buccaneers sofreram um pouquinho mais do que deveriam na reta final, mas favorito, claro, né? Os Panthers vão tentar, vão lutar, vão brigar alguma coisa a mais. O ano passado deram essa complicação na última semana. Os Saints, já uma bagunça completa. Eu acho que os Buccaneers vencem seus 3 jogos e vai acabar levando a divisão de qualquer jeito. Eu acho que o Atlanta Falcons vai amargar aqui fora de playoffs por conta daquela sequência ruim, né? Vai ser um problema. Vamos aproveitar e colocar já aqui a situação de playoff nesse momento. Como é que nós estamos? Aqui, ó, vou colocar no site aqui, os Chiefs classificados, Chiefs, Bills, Steelers e Texans. Esses 3 aqui já são campeões de divisão, os Steelers ainda não, tem um jogo importante pela frente. Lions ainda não campeão de divisão, os Vikings também já classificados, os Eagles também não campeões. Aqui só time garantido ainda nos playoffs, mas sem títulos da divisão, tá? Ravens, Broncos e Chargers, para mim aqui fechou. Para mim são esses 3 times que vão também. Eu não consigo ver os Colts, os Dolphins e os Bengals chegando lá. Talvez os Bengals possam brigar um pouco mais, mas eu não acho que vai conseguir chegar nos playoffs. O calendário não é dos mais fáceis também, tem problemas na defesa. Buccaneers, eu acho que vão levar... Os Buccaneers acho que vão levar a divisão, né? Acho que vão levar a NFC Sul e vão garantir a classificação. Os Rams eu acho que também vão conseguir levar a divisão, tá? Então aí a gente vai ter mais 2 campeões de divisão. Isso aqui seria o Seed 5, né? Porque os Lions estão na primeira posição lá da NFC Norte. Packers e Commanders, talvez os Seahawks podem brigar, mas é complicado, 9-5 e aqui o pessoal 8-6, né, o Seattle Seahawks, eu não acho que os Commanders vão acabar sofrendo tanto assim não, tá? Eu acho que os Commanders também vão acabar ficando com a divisão, com uma vaga de wild card na NFC Oeste. Eu acho que vai Rams e o campeão da divisão, né, que nesse momento seria os Rams, e seria a minha aposta da equipe dos Rams. Até os Cardinals podem sonhar, os 49ers ainda sonham, os Cowboys também sonham, mas ali, ó, 1% e menos de 1% de chance. Os Saints têm chance de chegar, porque a divisão permite isso. Esse é o cenário. E a gente passa também pelo cenário de draft, neste momento. Os Giants estariam com a pick número 1, sequência de jogos do Giants tem fora de casa os Falcons, tem os Colts, depois fora de casa os Eagles, os Raiders com o seed 2, recebem os Jaguars, saem contra os Saints e recebem os Chargers. Esses 2 times aqui eu não acho que vencem jogo nenhum mais, tá? Giants e Raiders eu acho que já deu aqui, vão ficar com 2 vitórias apenas, tá? Aí com 3 vitórias, nós temos 5 times, né? Os Patriots, que vão jogar contra os Bills, os Chargers e os Bills, complicadíssimo, né? Os Panthers, que tem Cardinals, Buccaneers e Falcons pela frente. Titans tem Colts, Jaguars e Texans. Os Jaguars tem Raiders, Titans e Colts. E os Browns, que tem Bengals, Dolphins e Ravens, tá? Esses aqui são os jogos desses times que têm 3 vitórias. Aqui, dentre esses que têm 3 vitórias, você tem alguns confrontos que são internos, né? E aí vão acabar jogando um para lá, alguém vai acabar vencendo uma partida ou outra, né? Os Titans enfrentam os Jaguars, os Browns sabe? Os Browns não pegam ninguém, pegam os Bengals, os Dolphins e os Ravens. Tem só esse confronto mesmo entre Titans e Jaguars, que, pelo amor de Deus, né? É o Titans e Jaguars que a gente está acostumado a falar. Então esse é o cenário que nós temos atualmente. A gente pode conversar um pouquinho mais no final do dia, na nossa live, 7h15 da noite. Vamos falar de lesão. Vamos lá então falar de lesão, porque nós temos notícias importantes, né? Aliás, deixa eu deixar bem claro aqui, a galera ficou brava comigo ontem, porque eu coloquei lá, entre aspas, tá? Prévia do Super Bowl, tava no título, a prévia do Super Bowl, não era eu que tava falando. Nos palpites da sexta-feira eu até alertei, falei, olha, teremos aí Bills e Lions, estão vendendo como prévia do Super Bowl, e é uma besteira, porque nunca acontece, nunca rola isso, né? A prévia do Super Bowl chega lá, nunca é o confronto, né? Tudo que se projeta, a NFL é muito complicado, tá? E ontem, eu ainda deixei bem claro no comentário, falei assim, se essa aqui é a prévia do Super Bowl, eu aceito. Pô, baita jogo. Se for para ser entre Lions e Bills, mas que não seja entre eles, que tenha esse formato com tantos pontos, eu aceito, tá? A ideia é essa. Não é meu palpite de Super Bowl nesse momento, até por conta das lesões. E assim, nunca é tão óbvio, a NFL não é. A NFL é complicadíssimo de fazer previsão de uma semana para outra. Né? Imagina a longo prazo, o Super Bowl tá longe, muita coisa pode acontecer e uma lesão muda completamente a história. E aí a gente vai destacar essas lesões, principalmente porque não é
uma lesão, são várias lesões e, meu amigo, o que acontece no Detroit Lions é de cortar o coração. É cortar o coração, cara, foram nada menos do que 3 perdas consideráveis na equipe dos Lions no jogo de domingo contra os Bills, na derrota para os Bills. O Allen McNeil, defensive tackle, que vinha dando conta do recado aqui, fazendo um bom trabalho desde a saída do Aidan Hutchinson, era talvez o principal nome desse grupo de defensive tackles, tá fora do restante da temporada, teve uma ruptura do ligamento do joelho, não joga mais nessa temporada. O cornerback Carlton Davis, peça importantíssima, né? Chegou nessa temporada aqui, um cara importante, talvez o melhor corner ali na equipe, quebrou a mandíbula. Tá? Ele teve uma fratura na mandíbula, vai passar por cirurgia 6 semanas fora. Nessa projeção ele voltaria na final de conferência se os Lions estiverem lá. Tá? Mas 6 semanas fora para o Carlton Davis. E o corner reserva, o Khalil Dorsey, também está fora. Tá? Ele teve uma lesão no tornozelo, está fora da temporada, não joga. Mas a terceira importante lesão, a gente está falando aqui do running back, o David Montgomery, o Knuckles, né, a dupla Sonic e Knuckles, ele que faz uma dupla espetacular com o Jahmyr Gibbs, 775 jardas corridas na temporada, já passou de 10 touchdowns, é um jogador fenomenal, está fora da temporada também, com uma torção no ligamento medial do joelho. É assim, é um problema atrás do outro. A gente está falando de um time que tem uma defesa completa lesionada. Né? Fui pegar os nomes lá, tá circulando a listinha, mas você tem uma lista completa aqui formada num 4-3, tá com 4 jogadores na linha aqui, o Aidan Hutchinson, o Alec McNeil, o Kyle Payton e o Marcus Davenport estão fora. 3 linebackers com o Derek Barnes, o Azalone e o Malcolm Rodrigues. Cornerback nós temos aqui o Carlton Davis, tem o Hugstraw, tem o safety também, o Melifolu, e agora dá para colocar o Dorsey também, formar aqui, já forma uma defesa, né? Improvisa o Dorsey como safety, coloca ali como um slot corner e vai funcionar muito bem. Olha só essa defesa só de lesionados, uma baita defesa, um time bem considerável. O buraco é muito grande, difícil recompor. O Montgomery você tem o Jahmyr Gibbs. Sim, mas era justamente essa questão da dupla que funcionava muito bem, porque você dá um tempinho de respiro, né? Um sai, o outro não tinha problema entre eles, então eles vão dividindo snaps, vão dividindo chances. E tinha jogo em que o Montgomery estava encaixando muito bem na corrida, o desenho da defesa adversária era bom para ele, para o outro era o Gibbs que era melhor. Você colocava os dois e o Gibbs saía para receber um passe. Era muito bom você ter esses dois caras do jeito que eles vinham rendendo. Tá? A dupla Sonic Knuckles, ela tinha uma razão de ser, ela tinha uma razão de estar funcionando tão bem. E você perde esse cara. O McNeil vinha tão bem que ele ganhou um contrato lá em outubro, 4 anos, 97 milhões de dólares. Ele vinha numa temporada de Pro Bowler, uma temporada muito boa. E aí você já não tem o Davenport, você já não tem o Hutchinson, e aí você perde mais um cara importante na sua linha defensiva. A secundária, né, o Aaron Glenn já tem que se preocupar agora com a linha, tem que se preocupar com o fundo do campo, complicado. Você tem o que? O Teron Arnold como principal corner, sobrando nesse grupo, né, é um problema sim, vai exigir superação de Detroit, vai exigir demais. Eu vou pegar o Campbell, que tem esse fator motivacional, ele vai ter que puxar e aí não vai faltar motivo para você chegar e falar assim, olha, vamos jogar por esse, por aquele outro, porque sobra jogador machucado por quem você jogar, né? Mas é difícil, você vai ter que se superar cada vez mais, a lista de lesões é absurda, parece que Detroit tem uma maldição, ela não pode ser feliz, né? O ano passado que o time estava um pouco mais inteiro, mais saudável, encarou uma equipe do San Francisco 49ers completamente saudável, né? Ali foi um ano que o time chegou no Super Bowl com todo mundo saudável. Esse ano tá tendo lesão? Ok, mas você teve sua chance no ano passado, você teve uma temporada inteira. Agora, esse ano parecia muito a cara de Detroit chegar no Super Bowl e quem sabe conquistar. É um ataque muito forte, vai depender ainda mais desse ataque render ponto, vai ficar tendo que botar ponto no placar porque a defesa vai ficar cedendo. E a gente vai ter que colocar a cabeça no lugar também do Dan Campbell. Né? Eu sei que muita gente ontem estava conversando sobre aquele onside kick faltando 12 minutos, e aí muita gente falando assim, não, mas esse aqui é o Campbell, isso aqui é a cara dele, vai ser sempre assim, ele é assim mesmo, e não pode ser, né? O treinador ele precisa evoluir,
o treinador precisa entender qual que é o momento, ele precisa dosar as coisas. O estilo dele é mais agressivo? Concordo, ok, mas não dá para ser agressivo a todo momento, né? O McVay evoluiu. O McVay aprendeu algumas coisas e ele é um técnico diferente do que ele era no começo da temporada, do começo da carreira, aliás. O Shanahan é um cara que a gente está brigando porque é teimoso. Ganha, perde a maneira dele e não é para ser assim, você tem que aprender, né? Você tem que evoluir, então tem hora que não dá. Eu gostei ontem do que eu li do J.J. Watt, ele fez um tweet perfeito ali, né, falando dessa decisão de ir para o onside kick. Ele falou assim, talvez eu possa enfrentar um urso de pequeno porte, mas isso não quer dizer que eu deva tentar fazer, né? Então, porque o Campbell tinha falado aqui, pô, eu achei que a gente ia ficar com aquela bola, mas achar, cara, a chance é pequena. Eu entendo o momento, eu entendo o feeling que é importante, mas você não pode se arriscar tanto assim. Sabe, é a mesma coisa que, pô, eu achei as odds eram boas para uma vitória do Kansas City Chiefs contra, o que a gente brincou lá dos Eagles contra os Panthers. O cara foi lá e apostou 3 milhões de dólares na vitória dos Eagles contra os Panthers. E por um drop do Leggett, ele não perdeu isso. Por mais que a chance fosse grande, o que vai te trazer de lucro, né? Vale a pena arriscar tanto assim? Você perdia por 10 pontos apenas, 12 minutos, tinha como jogar. A defesa não tá ajudando? Tá, mas sei lá, tenta ajustar a defesa, tenta forçar um field goal que seja para você entrar um pouco mais nessa briga, né? Vai descontando alguns pontos para lá e para cá. Eu não gostei mesmo. Aliás, até ele falou, depois vendo o resultado, eu queria não ter feito. Então pensa um pouquinho melhor, tá? Semana anterior, contra os Packers, aquela quarta descida no campo de defesa quase custou, né? Mais caro do que deveria. E aí depois, sim, eu gosto da coragem. A coragem manteve o time, deu a vitória para a equipe dos Lions contra os Packers, mas poderia ter custado caro naquela quarta descida totalmente fora sem noção que ele fez no campo de defesa. E para fechar, vamos falar do Patrick Mahomes. Sim, porque ele tem uma torção no tornozelo, foi listado como semana a semana. Segundo o Adam Schefter da ESPN, os Chiefs acreditam que ele vai ter condição, que não é algo coisa assim tão preocupante, e acreditam que ele vai treinar nessa semana. Mas a gente tem que prestar atenção porque o calendário é pesado para a equipe do Kansas City Chiefs e é uma lesão no tornozelo. Já enfrentou esse problema, já jogou Super Bowl assim, mas uma coisa é você fazer um tiro de 4 semanas e tendo semanas inteiras para treinar e para fazer o tratamento, e outra coisa é uma sequência mais longa e tem jogos significativos ainda para a equipe do Kansas City Chiefs, por mais que já tenha conquistado vaga nos playoffs e o título da divisão, porque os Chiefs têm 2 jogos de vantagem para a equipe do Buffalo Bills pela primeira posição da AFC. Né? Então, dos 3 jogos que tem, eles precisam vencer 2, podem perder uma das partidas. Semana curta nessa semana, que vai jogar no sábado contra o Houston Texans. Uma defesa que é uma das que mais conseguiu o sack na temporada, uma defesa que pressiona muito, que tem gente ali, tem o Will Anderson que vai para cima, com uma linha ofensiva dos Chiefs que está deixando a desejar. Então, é de se imaginar que a equipe dos Texans consiga encostar no Mahomes. Vai ter mobilidade? O quanto vai pesar uma nova pancada, um tackle que seja, sabe, que acabe caindo alguém na direção ali do tornozelo dele, que pode trazer um problema maior. Vale a pena arriscar? Semana curta. Depois a semana fica ainda mais curta, porque vai jogar na quarta-feira, né, contra o Pittsburgh Steelers, que é outro time que tem um belíssimo pass rush. Tem o TJ Watt lidando com lesão ainda, mas são partidas importantes para a equipe dos Steelers, pensando em ganhar a divisão, pensando em ter um seed melhor. Vai para cima. Então são 2 jogos complicados. Na última semana vai pegar o Denver Broncos, mas aí tem um tempinho um pouquinho maior, uma semana e meia para você se recuperar, né? Mas essa sequência aqui é complicada, são adversários que têm pressionado quarterbacks. Você tem tido uma linha ofensiva que tem tido problemas e você vai arriscar o seu quarterback porque você ainda precisa disso, né? Imagina a Netflix torcendo aqui para não ser o Carson Wentz jogar na quarta-feira, mas não é fácil. A decisão que vai caber para o Andy Reid aqui é saber o quanto ele vai precisar usar o Patrick Mahomes para não passar um susto maior. Chegar nos playoffs sem o Mahomes, esquece. Esse cara é a diferença desse time.
O time está chegando adiante por conta disso. A gente está falando que se poupar em 2 jogos, se poupar contra os Texans e poupar contra os Steelers, possivelmente a equipe dos Chiefs vai perder. Né? Os Texans não me passam grande confiança, mas vão conseguir pressionar o quarterback adversário, vão conseguir chegar, vão conseguir sacks, vão conseguir turnovers, tem conseguido bastante. Então não são jogos fáceis para a equipe do Kansas City Chiefs e vai ter que ficar de olho sim na situação do Mahomes. Não pode deixar também chegar nos playoffs em condições ruins, né? Com pouca mobilidade, tendo que lidar com dor. Linha ofensiva é ruim, ele precisa dessa movimentação aqui para ganhar um tempinho a mais, porque ele não tem confiança assim tanto nos recebedores. Então, NFL é complicadíssimo prever por conta das lesões. E a gente vai ficar de olho, tudo pode mudar, né? A gente tem uma certeza do Kansas City Chiefs conquistando o tricampeonato desde a semana 1, né? Uma lesão muda completamente essa história. A gente tinha uma certeza dos Lions sendo representante da NFC no Super Bowl. E agora, com esse tanto de lesões, eu de fato vou tirando a minha aposta dos Lions. Acho que os Eagles conseguem ganhar um espacinho a mais, ganhar um passinho extra, né? Esse favoritismo na busca pelo Super Bowl. Quero saber a opinião de vocês e quero um encontro contigo a partir das 7h15 da noite no horário de Brasília na nossa live. Vamos nessa? Acompanhe também o vídeo de ontem, tá? O vídeo de ontem que ficou legal, falando dos jogos que rolaram no domingão. E aquele abraço.